Oi pessoal, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu tô aqui jogando. Cadê? Aqui na canal. Sei não. Mas tudo bem, pessoal. Esse canal é Diário do Casal Gamer. Então, é o fim da vida Minecraft dos youtubers. Vai. Parece clickbait, mas não é. E aí, galerinha do casal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Diário do Casal Gamer. Aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Fernanda. E estamos aqui mais uma vez para bater um papo com vocês num vlog. Alguns de vocês devem ter acompanhado. Tem muitos canais que gravaram vídeo sobre esse assunto, cada um falando alguma coisa, dando sua opinião, e a gente resolveu fazer um vlog dando nossa opinião também. O que acontece para quem não acompanhou? O YouTube vai mudar dentro dos próximos meses, e isso deve prejudicar muito os canais, principalmente os canais que fazem conteúdo infantil. Eu vou começar desde o começo para quem não assistiu nenhum vídeo falando sobre isso. O que aconteceu? O YouTube, ele tomou uma multa lá nos Estados Unidos de uma federação lá que controla o audiovisual, alguma coisa assim, de acho que 170 milhões de dólares. Então foi uma multa realmente muito pesada. E por que ele tomou essa multa? O YouTube estava fazendo coleta de dados de crianças para propaganda. Então assim, quando você vai pesquisar alguma coisa na internet, por exemplo, tô precisando comprar um tênis, aí você pesquisa lá. Você já reparou que no YouTube, no Google, no Facebook começa a te oferecer um monte de tênis? Isso é uma propaganda personalizada. O YouTube coleta os seus dados, passa para as marcas que anunciam com eles, e as marcas começam a passar isso para você, propaganda disso. Só que pela lei é proibido fazer com isso com crianças menores, acho que de 13 anos, e o YouTube estava fazendo. Então ele tomou uma multa lá nos Estados Unidos muito grande por causa disso. Então por causa disso ele resolveu fazer uma mudança drástica, e ele anunciou esse mês que ele vai, durante o prazo de 4 meses, ele vai dar o prazo de 4 meses para os canais se adequarem a essas mudanças. Basicamente o que ele vai fazer? Canais que fazem conteúdo infantil não vai mais ter propaganda direcionada, ou seja, não vai ter mais essa coleta de dado para passar para propaganda. Então propaganda direcionada não vai ter mais nesses canais, o que já prejudica muito os canais que fazem conteúdo infantil, porque 90% das propagandas que aparecem no YouTube é esse tipo de propaganda. Então só as demais propagandas, que seriam tipo 10%, vão aparecer ainda. Então vai cair muito a receita dos canais que fazem esse tipo de conteúdo. E quem acompanha os youtubers sabe que a receita, o dinheiro que o pessoal vive, vem dessas propagandas. Outra coisa, canais que fazem conteúdo também infantil. Essa ideia é verdade, né? Ele ganha uma multa grande por... sei lá, mas tudo bem. Vamos continuar o vídeo aqui, ó. E os vídeos não vão ser mais indicados, ou seja, quando aquele canal lançar vídeo, ele não vai mais recomendar. E o que isso deve afetar a maioria dos canais? É que isso ainda está muito no limbo. Então assim, quando você lança um vídeo no YouTube pela nova plataforma, eu não uso ainda, eu prefiro lançar pela antiga, você pode direcionar se esse vídeo é para criança. Só que é o problema, o YouTube vai lançar um bot que vai identificar se seu conteúdo é para criança ou não. Só que assim, pode ser um conteúdo de Roblox, pode ser um conteúdo de Minecraft, pode ser um conteúdo de brinquedo, pode ser um conteúdo de desenho de personagem da Disney. Ninguém sabe ainda qual que vai ser a métrica do YouTube. Ele disse que conteúdo que seja para criança vai ter essas censuras aí dentro da plataforma. Então isso tende a prejudicar muito, principalmente os canais de Minecraft e os canais de Roblox. Apesar de o jogo ter pessoal de todas as idades que jogam, a grande maioria acaba, querendo ou não, sendo criança. Então a gente não sabe se esses canais de gameplay, tipo o nosso, que 90% do conteúdo é Roblox, vai começar a sofrer essa censura. Em tese, eles falaram que é mais os conteúdos de criança. Até a gente baixou o YouTube Kids, eu fui até ver se o conteúdo no nosso canal aparece no YouTube Kids, porque o YouTube é direcionado para crianças de 0 até 12 anos, e se você pesquisar Diário do Casal Gamer lá, não aparece. Mas aí ele pode mudar essa regra, tipo assim, eles podem direcionar todos os vídeos de Roblox são para criança. Então, a gente não vai mandar mais aviso, não vai ter mais propaganda, não vai poder mais ter comentário, o que acaba matando os canais. Canais também que apareçam crianças, por exemplo, o canal da Luluca, o canal do Deteiro. Canais que apareçam crianças, por regra, já vão ser considerados conteúdo para criança. Então o YouTube já vai parar de indicar
atacar esse tipo de canais. Canal da Julia Mine Girl. A Julia Mine Girl é criança, só que ela não aparece. Então como que o YouTube vai tratar isso? É conteúdo pra criança ou não é conteúdo pra criança? Então tá tudo muito no limbo. Muitos canais estão falando que vai acabar com os canais, tem canais que não vai acontecer, fala que não vai acontecer nada, mas todo mundo tá especulando, porque todo mundo tá lendo pela mesma notícia que o YouTube falou. Então assim, a gente ainda tá meio no limbo nisso. O YouTube ele vai dar 4 meses para os canais se adequarem, para canais que tem um conteúdo totalmente direcionado para crianças, se quiserem mudar. Só que assim, você tem um público que é 90% criança, e aí você vai e começa a fazer um conteúdo de adulto. O pessoal não vai assistir você, porque não é o seu público. Outra coisa também é complicada é assim, por exemplo, se você for pegar pelas nossas estatísticas, a maioria do pessoal que assiste o nosso canal é adulto, até acima de 30 anos. Por quê? Porque muita criança que assiste o nosso canal assiste o logado na conta do pai. Só que qual que é o problema? O YouTube, ele vai assim, ele não vai pela pessoa que está assistindo. Então assim, pode estar um adulto assistindo o canal, se ele entender que aquele conteúdo é para criança, mesmo o adulto, ele não vai recomendar, não vai deixar fazer comentário, não vai passar propaganda, porque é aquele conteúdo para criança, mesmo que o cara tenha 70 anos e esteja assistindo o conteúdo. Então tá tudo muito complicado. Assim, a gente, desde muito tempo, a gente já tá tentando incluir outros tipos de conteúdo, não só Roblox, no canal, porque até a gente tem vontade de fazer outras coisas. Mas se ele realmente, o YouTube, acabar com Roblox no YouTube, a gente tá lascado, porque assim, 90% do nosso conteúdo é Roblox. Mesmo a gente tentando trazer outros conteúdos, não dá tanta view. A gente traz porque gosta, mas não dá view. Então assim, meio que mata o nosso canal. Então assim, todo mundo tá muito apreensivo, a gente não sabe o que fazer, a gente tá esperando o YouTube dar mais notícias sobre isso, pra ver o que vai fazer. O que a gente pode pedir por enquanto? Que vocês ajudem. Eu sei que tem muita gente que gosta do nosso conteúdo, mas acaba não assistindo quando não é Roblox, porque o YouTube não indica, porque o nosso canal a maior parte é Roblox, só que aí o YouTube não indica porque a gente lança vídeo de outra coisa. Então tenha costume de sempre entrar no nosso canal, ver as coisas que a gente lança e assiste os vídeos que não é de Roblox também, pro YouTube continuar indicando outros tipos de vídeo no canal. Porque sei lá, se dá algum problema aí, a gente precisa do nada mudar e parar de fazer Roblox, o que a gente não quer, a gente quer que o YouTube indique esse tipo de vídeo pra vocês. Então assistam os outros tipos de vídeo no canal. A gente tem unboxing de action figure, a gente não sabe se o YouTube vai classificar isso como brinquedo a partir de agora também e vai parar de monetizar. Então tá tudo muito no limbo. Há algum tempo atrás, o YouTube já tinha tido uma mudança drástica, que ele criou aquele selo Family Friend lá, então ele queria que o pessoal fazia esse conteúdo pra família, então não podia ter palavrão, nada muito violento e esse tipo de coisa. Pra gente não foi um problema, até porque a gente nunca falou muito palavrão no canal, então assim, a gente só de falar muito pouco, a gente passou pra nada. Então pra gente se adaptar a isso foi muito fácil. Apesar do nosso conteúdo não ser direcionado pra criança, a gente sabe que tem bastante criança que assiste, mas é direcionado mais pra pré-adolescente e adolescente, então assim, 13, 14, 15, 16 anos, mas a gente sabe que tem gente de 30, 40 anos que assiste o nosso canal, como a gente sabe que tem gente de 6, de 8 anos que assiste. Por isso que a gente, assim, não fala palavrão, a gente sempre tenta ser bem direitinho no canal. Mas a gente tá no limbo agora. Você não pode fazer conteúdo pra adulto, mas você também não pode fazer conteúdo pra criança. Então, assim, e agora? Como que a gente faz? Então, assim, era mais um vlog que a gente queria fazer conversando com vocês. Eu sei que muitos de vocês já devem estar sabendo do que vai acontecer por outros canais que assistem, mas eu sei que também tem gente que às vezes não tá sabendo, então a gente quis conversar e dar nossa opinião. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Por favor, apoiem a gente nesse período de mudança. Então, durante 4 meses a gente tem para fazer essa adaptação. Por enquanto a gente não vai parar com o Roblox aqui no canal. A gente vai esperar o YouTube dar mais notícias, mas a gente está tentando inserir mais tipos de conteúdo no canal. Então a gente está tentando fazer a nossa série de The Sims aqui. Então, por favor, apoiem. A gente já fez o Autêntico no The Sims, fez a Julia Mine Girl, fez o Godenorte. Então assistam lá, assistam nossos vídeos de unboxing, assistam nossos vídeos de outros tipos de gameplay para poder dar um apoio no canal mesmo. É isso que a gente pede para vocês. Quer falar alguma coisa? Mas isso mesmo. Além de nós, também apoiem os outros youtubers, que dá maior trabalho fazer as coisas. Além
do canal a gente tem outras coisas também, então acaba ficando sobrecarregado, então pra dar uma animada, né? Se não acaba desanimando, daí o canal vai ficando Ainda de mais lado. agora que a gente acabou de chegar nos 100 mil, então sigam a gente nas outras redes sociais, porque se o YouTube às vezes não indicar algum vídeo nosso, então sigam o nosso Twitter, sigam o nosso Instagram, a gente tem um grupo no Facebook Filhos do Diário do Casal Gamer, porque quando a gente lançar vídeo, vocês poderem saber que lançou vídeo, então pra vocês poderem se manter informados no canal. Então por enquanto é isso, não tem muito o que fazer, até porque tá todo mundo no limbo, todo mundo não sabe o que vai fazer. Eu vi o Felipe Neto falando no Twitter que ele andou conversando com o pessoal do YouTube, disse que, por exemplo, ele perguntou especificamente de Minecraft, disse que Minecraft vai ser enquadrado em games, então não vai ter problema, mas a gente não sabe. Ele disse que parece que o canal do irmão dele, que é o Lucas Neto, que é 100% pra criança, parece criança, história de criança, não vai mais ter esse tipo de monetização, eles já avisaram. Só que o Lucas Neto tem boneco, o Lucas Neto tem série que passa na Netflix, então assim, ele não vai ter problema, porque ele não depende do dinheiro do YouTube. O dinheiro do YouTube pra ele é só um plus. Agora você pega uns canais tipo Julia Minigirl, que ela não mostra o rosto, então 100% do dinheiro dela ela depende do YouTube. Sei lá, o canal do Minguado, que claramente é feito pra criança, ele faz vozinha, tudo isso. Canais tipo do Dudu Beteiro, que aparece criança, que é o Dudu. Então assim, esses canais que vão ser o mais prejudicado. A gente, se Roblox virar conteúdo só pra criança e o YouTube entender que o jogo Roblox é só pra criança, a gente vai ser muito prejudicado. Então a gente não sabe ainda. Então a gente pede que vocês deem apoio pros youtubers que vocês gostem. Bem, pessoal, a gente não vai se estender muito, até porque tá calor pra caramba e eu tenho que desligar o ventilador pra gravar. Mas é isso. Espero que tenham gostado do nosso vídeo, não das mudanças no YouTube. Dá um like aí pra apoiar a gente, compartilha pra mais gente saber o que tá acontecendo e assistam nossos outros vídeos que vão aparecer de sugestão aqui pra vocês. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões e compartilhem esse vídeo nas redes sociais e ativem o sininho também. Ativa o sininho, porque é muito importante. Valeu, pessoal. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostar, deixa o like, galera. E eu tô indo embora.